Bom dia a todos. É um prazer imenso poder servir a igreja essa manhã por meio da exposição da palavra. Rogo a Deus para que a minha limitação não venha a ser um empecilho para aquilo que Ele quer transmitir, né? Através desta porção das Escrituras. É um breve trecho do fascinante Evangelho de João, né? E este é o 15º sermão, né, da nossa série, o Evangelho em Carne, a primeira série expositiva aqui da local Curitiba. E este, que dentre os 4 evangelhos, né, o Evangelho de João, é o que apresenta de forma muito clara o seu propósito. E a gente pode ver isso lá no capítulo 20, no versículo 31, que diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, ele tem como alvo estabelecer e confirmar a realidade histórica sobre a natureza humana de Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Isso é explicitado logo de cara, né? Quando João já inicia o seu evangelho demonstrando a forma como a palavra, o verbo, que estava junto com Deus no princípio, entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Em outras palavras, a forma como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. E a partir disso, o restante do Evangelho de João vai ser o desdobramento desse tema, a comprovação da veracidade das afirmações apresentadas nos primeiros 18 versículos do capítulo 1. E a gente vai dar uma ênfase mais específica do versículo 10 ao 14, né, que é um apoio importante para o trecho que a gente vai expor hoje, que diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, algo incontestável é que o Messias foi de fato humano. Isso nem sequer foi uma dúvida para aqueles que caminharam com Jesus e o conheceram pessoalmente. A questão que sempre trouxe muita controvérsia, algo muito presente nos relatos do Evangelho de João, foram as afirmações de Jesus acerca de si mesmo. Jesus sempre se apropriou de prerrogativas, né, de direitos especiais que pertenciam especificamente a Yahvé, o Deus de Israel. E isso intrigava os judeus de forma muito significativa. Como um homem em sã consciência afirma algo desse tipo, né? Como um homem, filho de um carpinteiro, afirma ser o Filho de Deus, o Eu Sou. De fato, isso intrigaria qualquer um de nós, né? Mas essas afirmações são centrais para o nosso entendimento, justamente porque o Evangelho de João busca estabelecer a fé em Jesus, o Filho de Deus encarnado, como o único meio de se estabelecer uma relação pessoal com Deus vivo. É por isso que a proclamação da glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes, define o propósito do Evangelho de João. Então, nós poderíamos chamar o Evangelho de João como sendo o Evangelho da fé, ou então o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade, né? Palavras do Oswaldo Pinto. Juntamente porque, desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca no seu público confiança e incredulidade, juntamente com os resultados ali de bênção e condenação. E é com isso em mente que hoje nós vamos iniciar o capítulo 5,
deste evangelho, percorrendo aí os primeiros 18 versículos deste capítulo. E o tema da exposição de hoje é a autoridade do Filho e a incredulidade dos homens. Então, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 5, os versículos 1 ao 18. Diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Senhor venha, nesse momento, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes. Venha mesmo com a autoridade da sua palavra, Deus, nos instruir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui no capítulo 5 o início de uma nova sessão, que é a sessão da parte principal deste evangelho, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 50, onde João apresenta o relatório do ministério público de Jesus. E o centro desse relato é uma série de 7 milagres, em torno dos quais se agregam conversas particulares e discursos públicos, nos quais se revelam a glória divina de Jesus e a sua missão redentora. Na sessão anterior a esta, a gente pode ver uma ampla reação de crença em Jesus, como resultado de milagres, diálogos e testemunhos. Isso é tão nítido que, se a gente for parar para relembrar as nossas exposições anteriores, nós vamos perceber que falamos de encontros, mas não sobre qualquer tipo de encontro. Nós falamos sobre encontros que geram vida. Ou seja, os encontros de Jesus na primeira sessão são muito mais positivos. Por exemplo, o diálogo com Nicodemos revelou a necessidade de abandonar a confiança na própria condição de judeu para poder ingressar no reino, que mais tarde foi relacionado por Jesus com a vida eterna também. E a longa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana revelou também que a salvação alcança aqueles que corretamente reconhecem Jesus como Messias e Salvador. Isso é interessante porque nos mostra a intencionalidade das ações e desses encontros de Jesus, até mesmo em relação à sua distribuição geográfica, que envolvia a Galileia, a Judéia e a Samaria. Uma demonstração clara, sim, muito clara para a gente de que o Cordeiro de Deus é realmente aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E por isso era muito importante para Jesus compartilhar sua mensagem de redenção, até mesmo para aqueles que eram mais desprezados, os samaritanos. Só que quando a gente entra no capítulo 5, nós entramos em uma nova sessão que vai começar a descrever o desenvolvimento e o aprofundamento de uma
incredulidade nacional contra Jesus, né, por parte dos judeus principalmente. E assim, a gente começa a ver que o entusiasmo nele geral, que estava sendo gerado pelos milagres de Jesus, não foi suficiente para superar a natureza controversa da sua mensagem, como Messias e Deus. E é assim que essa sessão registra a mudança aí, de uma mera reserva, né, e uma hesitação sobre Jesus para uma oposição franca, e às vezes até mesmo oficial, por parte dos representantes religiosos. Então, hoje nós vamos focar nossa atenção em 3 questões presentes aqui nesse trecho que nós lemos do capítulo 5 do Evangelho de João. Nós vamos falar sobre um lugar significativo, um encontro milagroso e um debate revelador. Então, um lugar significativo, nós vamos aí dos versículos 1 até o 4. O texto começa nos dizendo que passadas essas coisas, ou seja, após os encontros que Jesus teve ali pela Galiléia e Samaria, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. A primeira coisa aqui é que não sabemos de que festa João está falando. Ele simplesmente se refere como sendo uma festa dos judeus. Em outras ocasiões, quando ele se refere no seu relato a uma festa em específico, é porque o contexto tem a ver com Jesus fazendo ou dizendo algo que diz respeito a um tema relacionado a ela. Isso vai acontecer nos capítulos 2, 6, 7, 10 e 11. Sendo assim, uma vez que essa festa aqui no capítulo 5 não é identificada por João, é provavelmente porque o relato nessa parte não tá relacionado a essa festa em específico. A menção de uma festa mesmo é só para dar para a gente um tipo de marcador, assim, para saber o porquê que Jesus foi para Jerusalém. Mas o que sim é mencionado assim, de forma muito específica é a existência de um tanque chamado em hebraico Betesda, que poderia ser traduzido como casa de misericórdia ou lugar de derramamento. E esse lugar, no qual João faz questão de relatar alguns detalhes, que segundo ele era um tanque que tinha 5 pórticos ou pavilhões, onde nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Se localizava, como diz o texto, junto ao portão das ovelhas, que é um lugar também mencionado nos capítulos 3 e 12 de Neemias. E se realmente João está se referindo ao mesmo lugar que Neemias, ele tinha em mente uma pequena abertura no muro norte da cidade, uma pequena passagem que tinha ali. Esse tanque muito provavelmente ficava na parte de fora de Jerusalém. Só que algo muito interessante em relação a esse lugar é que depois de muitas suposições a respeito da identidade desse tanque, a sua localização foi finalmente estabelecida. O tanque foi descoberto em 1888, durante a obra de restauração da igreja Santa Ana, localizada a nordeste de Jerusalém. Mas um ponto importante a ser ressaltado é que a Jerusalém do século I a.C. reunia vários elementos de culturas anteriores que as tinha conquistado, como os babilônios, os persas e os helênicos. E por isso que, para surpresa dos arqueólogos, alguns dados vieram à tona. E um deles é que esse tanque fazia parte de um complexo ligado ao santuário de Asclépio, ou Esculápio, que era um deus pagão greco-romano associado à cura, que tem uma ligação direta com o símbolo da medicina, aquele bastão com a serpente enrolada, que é justamente o bastão de Esculápio, como é conhecido. Ou seja, o tanque de Betesda tinha muito pouco, pelo menos até onde foram as escavações, a ver com um ambiente estritamente judaico. Isso é interessante porque essas informações vão levar a gente a ter uma outra perspectiva a respeito do que está contido no versículo 4 do capítulo que a gente está lendo. Se você parar para observar aí na sua Bíblia, o versículo 4 está entre colchetes. O que isso significa? Significa que nenhum dos melhores e mais antigos manuscritos contém essas palavras. Aí vem aquela pergunta, como esse negócio foi parar aí, né? A resposta mais plausível que a gente tem
nesse caso é que muito provavelmente algum copista tenha colocado essas palavras como um tipo de nota explicativa, marginal, né? Com a intenção de oferecer uma explicação a respeito do agitar da água que é descrito no versículo 7. Porém, muitos eruditos sustentam que esse agitar da água do tanque de Betesda se dava pela grande possibilidade do tanque também ser alimentado por fontes intermitentes, que de tempos em tempos jorravam água e causava agitação. E também, segundo muitos testemunhos antigos, essa água era uma água de coloração avermelhada. E por isso ela era considerada medicinal. Então, sempre que você se deparar aí com um texto entre colchetes, lembre-se disso que a gente está falando aqui hoje. Nunca use esses textos para sustentar algum tipo de doutrina. Esse sinal gráfico está aí para nos alertar que esses textos não se encontram nos melhores e nos mais antigos manuscritos. Portanto, gente, são fortes as evidências de que o tanque de Betesda era, na verdade, um santuário pagão do deus da cura Asclépio, que parece ter muito mais relação à cultura greco-romana, que estava presente em Jerusalém, do que com alguma ação poderosa do próprio Deus de Israel. Um santuário onde se tomava banhos de cura sob a proteção de um Deus pagão. Um Deus que era popularmente conhecido, isso aqui é interessante, como o guia e regente de todas as coisas, o salvador do universo e o guardião dos imortais. Assim era conhecido Asclépio. Começou a perceber por que Betesda era um lugar tão significativo? Começou a perceber o porquê ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos? O Salmo 115, versículos 4 a 8 diz o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Betesda, casa de misericórdia, lugar de derramamento. Porém, a misericórdia que estava prestes a ser derramada naquele lugar não viria de Asclépio. Não viria e nunca virá de um Deus falso. Mudo, cego, surdo, coxo. Então, um dia naquele lugar surge aquele que de fato é o verdadeiro guia e regente de todas as coisas. Se manifesta naquele lugar o Salvador do universo, a fonte de vida eterna. E a gente vai entrar então na segunda parte, o encontro milagroso, que a gente vai percorrer dos versículos 5 ao 9. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Estava ali um homem que carregava no seu próprio corpo as marcas de um mundo desfigurado, as marcas de um mundo afetado pela maldição da queda, do pecado. João não identifica a doença que esse homem tinha, mas se a gente observar ali o versículo 7, a gente pode entender que ele era um paralítico, um tipo de aleijado, ou alguém extremamente fraco. Mas o importante aqui é que em meio a toda aquela multidão, Jesus o viu. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Então Jesus não apenas o viu, mas ele também tinha conhecimento da sua situação. Como Jesus se inteirou da situação daquele homem, não sabemos. Mas o fato é que ele soube, ele o viu, então ele foi ao seu encontro. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi ao encontro daquele homem. Você quer ser curado? Perguntou Jesus. Parece uma pergunta sem noção, não é verdade? O cara está ali esperando, né? Mas de alguma forma, Jesus parecia estar trazendo aquele homem para a realidade. Para a realidade do seu estado de miséria total e da sua incapacidade para se libertar dela. E também para, de certa forma, levá-la a perceber a impossibilidade das suas expectativas serem supridas naquele lugar de adoração pagã. E aquele homem, quando ele responde essa intrigante pergunta de Jesus,
aparentemente tentando de alguma maneira proteger a sua crença, a sua confiança naquela superstição pagã, começa a dar um monte de explicações, enfatizando a sua invalidez e também a indisposição dos outros diante do seu problema. Esse é um testemunho muito claro da imagem que ele tinha de si mesmo e dos outros. Um reflexo muito parecido com o falso Deus no qual a sua confiança era depositada. Um Deus inválido que não demonstra misericórdia. Mas e aí, o que acontece então? O que acontece quando o Verbo divino encarnado encontra aquele homem escravo de falsas expectativas? Talvez ele tivesse pensado que da próxima vez que a água agitasse, aquele estranho estava ali disposto para jogar ele na água, né? Mas ele teve uma surpresa tremenda quando Jesus dirige a palavra a ele. Versículos 8 e 9. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. A palavra poderosa de Jesus cura aquele homem de forma instantânea e completa. A expressão levante-se, de alguma maneira, ela antecipa a poderosa voz do Filho de Deus no último dia. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Versículos 28 e 29 deste mesmo capítulo. E além de antecipar uma realidade escatológica, a palavra de Jesus também instrui aquele homem. Pegue o seu leito e ande. Jesus manifesta ali a autoridade da sua palavra. Jesus manifesta naquele santuário pagão a autoridade daquele que é o único capaz de fazer e romper na temporalidade a realidade do reino de Deus. A realidade do reino do seu Pai. O Filho de Deus manifesta a sua autoridade naquele encontro milagroso. E se apresenta como aquele que de fato tem o poder para reverter o problema e os efeitos da idolatria no mundo. Resultado da queda, da alienação dos homens em relação ao Deus Criador e sustentador do universo. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. Uma vez mais, no relato joanino, a glória do Filho de Deus é revelada. Só que no finalzinho do versículo 9, o apóstolo João faz uma rápida menção a respeito do dia em que aquele encontro milagroso acontece. E aquele dia era sábado. Aqui João nos situa sobre o que vem acontecer logo depois desse encontro. E assim a gente entra aí na última parte da nossa exposição de hoje. Um debate revelador que a gente vai percorrer dos versículos 10 ao 18. E como o próprio autor já nos adiantou, esse debate tem a ver com o sábado. E se tem a ver com o sábado, tem a ver com os judeus. E é justamente isso que o versículo 10 já nos mostra. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. De fato, o Antigo Testamento tinha proibido o trabalho no sábado. Porém, foram os rabinos que em determinado momento classificaram essa proibição em 9 classes de trabalho específicos. Interessante, né? E uma delas incluía pegar e carregar uma coisa de uma propriedade para outra, exceto em casos de compaixão, como carregar um paralítico, por exemplo. Tinha aí uma misericórdia no meio, né? Portanto, segundo os padrões do Antigo Testamento, não fica claro se esse homem de fato estava quebrando a lei. Essa acusação, na verdade, estava fundamentada nas adições dos próprios judeus à lei de Deus. Isso de cara já nos mostra que o compromisso dos líderes judaicos daquela época não era com o Deus que graciosamente havia se revelado a eles. O compromisso fundamental daqueles homens era, na verdade, com os remendos criados por eles mesmos. É tanto que em todos os evangelhos que nós vemos debates entre Jesus e as autoridades judaicas em relação ao sábado, esses debates eram tão intensos que sempre crescia neles o desejo de matar Jesus.
E voltando aqui para a nossa história, esse incômodo dos judeus é tão nítido que eles nem sequer se atentaram para o fato daquele homem haver sido curado milagrosamente da sua invalidez. Estavam cegos para aquilo que estava acontecendo diante dos seus próprios olhos. Só que o homem que recebeu a cura também não passa ileso nessa história. Veja o que acontece, versículo 11 em diante. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus cura o homem e então sai da multidão. Algo que ele fazia com frequência, algo muito característico da sua pessoa. Mas aí a gente vai começando a ver que nem o próprio homem que tinha sido curado se deu conta de quem o havia curado. O que na verdade nós vemos é que ele ainda tenta usar Jesus para se livrar das acusações dos judeus. É isso que ele faz. Ou seja, esse relato ele nos ensina que a gente pode experimentar o que for, mas se os nossos olhos não forem abertos, nós jamais reconheceremos o Filho de Deus. Jamais. É por isso que é importante entender que os milagres que são registrados nas Escrituras não são ações aleatórias que a gente pode sair repetindo hoje da forma que a gente quer. São eventos específicos, com significado específico. Não diz respeito às nossas ações, diz respeito a Deus e ao que Ele está revelando naquele determinado momento do progresso do seu plano de redenção cósmico. Se os nossos olhos não forem abertos, nós jamais reconheceremos o Filho de Deus. Versículo 14 em diante. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus então reencontra aquele homem em outro momento e ele o instrui a não continuar mais no pecado. Caso contrário, se ele não mudasse a sua condição, o que o esperaria no seu futuro seria algo muito pior do que aquela enfermidade da qual ele tinha sido libertado. Jesus está apontando aqui que era necessário uma libertação ainda mais fundamental, ainda mais importante do que uma simples cura física, por mais milagrosa que seja. Deixando claro que aquele encontro milagroso comunicava, na verdade, algo sobre si mesmo, sobre a sua autoridade como Filho de Deus, não especificamente sobre o homem ou a sua salvação. Mas e aí, o que acontece? Acontece que aquele homem simplesmente se vai, sem ao menos agradecer Jesus. E o que ele, na verdade, fez foi entregar Jesus aos judeus, muito provavelmente para que eles não o importunassem mais. E assim, aqueles homens se inteiraram sobre quem era o responsável por toda aquela situação. Então a gente entra aí nos últimos versículos da nossa exposição de hoje. Versículo 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. As autoridades judaicas, enfim, chegam até Jesus. E como não é de se estranhar, continuava ali completamente comprometido com os remendos rabínicos acoplados à lei de Deus. Porque até então o problema ali não dizia respeito a alguma coisa que Jesus havia feito, mas a algo que ele ordenou e outro fez. Então o foco deles continuava na suposta quebra da lei. Continuavam cegos à incrível manifestação da autoridade de Jesus. Mas aí chega um momento em que Jesus dá uma declaração completamente intrigante, porém incrivelmente reveladora. Versículo 17. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Gente, que declaração é essa? Vocês conseguem dimensionar o que Jesus está dizendo aqui? Eu sei que para nós que temos um background de mais de 2000 anos de proclamação do Evangelho, essa pode parecer mais uma só das tantas declarações de Jesus no seu ministério. Mas foca a sua atenção no que estava acontecendo aqui. Naquela época, um consenso entre os rabis era que Deus sim trabalha no sábado. Porque, do contrário, se Deus parar,
a própria providência divina tinha que ser suspensa uma vez por semana, né? E aí, o que ia ser do universo, né? Isso até mesmo encontra uma ressonância com as próprias palavras de Jesus, lá no capítulo 2 de Marcos. O sábado foi estabelecido por causa do homem. De certa forma, então, os judeus compreendiam isso. Se Deus tivesse que observar o sábado, quem ia sustentar o universo enquanto ele estivesse descansando? Então, Deus é aquele quem trabalha constantemente. E o sábado foi estabelecido por causa do homem. Começaram a perceber o impacto do que Jesus está dizendo para aqueles judeus? Aquele homem ali, na frente das autoridades judaicas, de carne e osso, todo suado, que andava para lá e para cá, com os pés sujos de poeira, acabaram de dizer que uma vez que o seu pai trabalha continuamente, ele assim também o faz. Porém, Deus é aquele quem trabalha continuamente sustentando o universo. Ou seja, Jesus, quando ele faz essa declaração, ele relaciona diretamente as suas obras com as obras do próprio Deus. Consegue perceber o peso e o quão intrigante essa declaração é? Jesus, um homem de carne e osso, todo suado, naquele calor do Oriente Médio, com os pés tudo sujos de poeira, na frente daqueles homens, daquelas autoridades judaicas, ele rompe completamente a barreira que diferencia Criador e criatura. Ele rompe isso e se declara ser como o próprio Deus, que continuamente trabalha com seu Pai sustentando o universo. Gente, o conteúdo dessa declaração extrapola as categorias racionais de qualquer ser humano. Qualquer um. Versículo 18. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí a gente fica indignado e começa a dizer coisas do tipo: como aqueles homens puderam fazer uma coisa dessa? Como aqueles homens não conseguiam ver quem era Jesus? Quanta incredulidade! Como aqueles homens puderam matar o Filho de Deus? Deus, quem foram aqueles homens? Meus irmãos, aqueles homens foram e são o retrato da humanidade. Aqueles homens são o seu e o meu retrato. Nós somos hostis a Jesus. Nós somos completamente hostis à mensagem do Evangelho de Cristo e à sua autoridade. Esses somos nós. É por isso que se Ele, graciosamente, não viesse até nós, abrindo nossos olhos, convertendo nossos corações, nós o mataríamos de novo se a gente pudesse. E para a gente concluir, o Evangelho é aquela mensagem que nos confronta todos os dias. O Evangelho é a boa nova do Pai, por meio do Filho, pelo poder do Espírito Santo, que nos chama a deixar de confiar nos nossos remendos, a deixar os nossos tanques de Betesda para nos lançarmos confiadamente aos pés daquele que tem em si todo o poder e autoridade para fazer novas todas as coisas. O Senhor nos chama para depositar nele toda a nossa confiança, para buscar suprir nele todas as nossas expectativas. Quais têm sido os nossos tanques de Betesda? Talvez as expectativas políticas. Muitas das vezes a gente está aí esperançoso, né, por essas promessas liberais, progressistas, nacionalistas, conservadoras. Talvez as expectativas, não sei, em uma formação acadêmica, em um emprego promissor, ou até mesmo em viver na cidade dos sonhos, né? Mudar de país porque o país de lá é melhor do que o de cá. Né? Isso já passou pela minha cabeça, gente. Eu sou um exemplo claro disso. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Estou falando comigo mesmo. Quais têm sido os nossos remendos? Que o Senhor nos livre, gente, de edificar as nossas vidas sobre falsos fundamentos. Que as nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos empregos, ministérios, que toda a nossa vida seja edificada sobre o fundamento, o qual é Cristo, o Filho de Deus. Que toda a nossa vida orbite em torno do Evangelho, da mensagem desse que de fato tem a autoridade de fazer novas todas as coisas.
e que as palavras descritas no Salmo 115 possam ecoar constantemente em nossos corações. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Senhor, nessa manhã o Senhor venha abrir nossos olhos, nos mostrar mesmo, Pai, onde nós estamos esperando que as nossas expectativas sejam supridas, Pai. Quais são os falsos lugares, ó Pai, que a gente está tentando, as falsas fontes onde a gente tem tentado suprir os nossos anseios. Abre nossos olhos, Pai. Faça, Pai Jesus, brilhar diante de nós a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe que a incredulidade tome conta do nosso coração. Nos ajuda a nos livrar, Pai, dos nossos remendos, da confiança nas obras das nossas próprias mãos, Pai. Nos ajude a edificar a nossa vida, Pai, sobre o fundamento que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, a de fato crer cada vez mais profundamente no Evangelho, Pai, na sua boa nova, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está construindo. Em nome de Jesus, nos ajude a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.